Nós estamos nas quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. E antes de falar um pouco sobre o nosso jogo pelas oitavas contra a Inter de Milão, nossa classificação, nossa vitória gigantesca, a gente precisa lembrar um pouco o que nos trouxe até aqui. Não foi só a nossa campanha ok na primeira fase, não foi só o grande jogo que a gente fez contra o Borussia e não conseguimos vencer. E também não foi só a Libertadores que a gente venceu em 2023. Quero botar um parênteses antes de continuar. Eu ouvi muita gente falando que a Inter não é mais aquela que foi vice-campeã europeia, perdeu alguns jogadores. É verdade, o Fluminense também não é mais aquele que foi campeão da América em 2023. Então, vamos comparar direito, né? Nenhum dos dois é o mesmo. Nenhum dos dois é o mesmo. Então, continuando, não foi só a Libertadores que nos trouxe aqui. A gente precisa voltar um pouco mais. Porque eu acho que só pegar o recorte vencedor do Fluminense, em momentos vencedores, não é justo com quem roeu o osso. Porque é muito bom você levantar um troféu de Libertadores, é muito bom você levantar um troféu de brasileiro. E o Fred levantou um troféu de brasileiro, o Cano levantou o troféu de Libertadores. Mas eu acho que falta gente aí. E você pode até falar que eu estou indo longe demais, mas a gente precisa lembrar da época da terceira divisão. Quem levantou a taça da terceira divisão? Quem jogou na terceira divisão? Quem guerreou pelas nossas cores, pela nossa camisa na terceira divisão? Por que eu estou falando isso? O Fluminense é tão grande, mas tão grande, tão gigante, que se não fosse o Fluminense, se fosse quase todos os outros, tem vários outros gigantes também no futebol brasileiro, enfim. Não vou falar que só o Fluminense faria, mas pouquíssimos fariam o que o Fluminense fez voltar da terceira divisão, quando não era nem popular a terceira divisão, e ganhar 3 títulos nacionais e 2 títulos continentais, 2 títulos sul-americanos. Poucos fariam isso. O Fluminense fez porque é enorme. E isso também passa, essa nossa fase, esse nosso momento. Eu não digo que em questões desportivas a gente só está aqui por causa disso, mas esse nosso momento, esse nosso recorte atual de estar encantando o mundo, sei lá, tá todo mundo falando da gente, todo mundo literalmente falando da gente, passa muito pela história que o Fluminense tem. E se ele tem essa história é porque ele fez. Mas ele não fez só essa história nas conquistas, ele fez nas dificuldades também. Ele sai de uma terceira divisão nacional, que era a última divisão na época, para conquistar o Brasil e o continente. E hoje a gente está entre os 8 melhores times do mundo. Vocês acham pouca coisa isso? Então a gente sai da última divisão nacional para conquistar o Brasil, conquistar a América e encantar o mundo. Saudações tricolores verde, branco e grená, eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz. Vou pedir logo para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar o like no vídeo, nos vídeos que a gente posta aí. Vou falar um pouquinho sobre
Inter de Milão 0, Fluminense 2, jogo válido pelas oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. Que jogo, né? Que jogo mágico, tem muita coisa para falar, mas eu vou resumir, eu vou ser muito breve. Foi um jogo mágico, mas não foi por acaso. Foi um jogo mágico, o Fluminense fez um jogo mágico, foi um dia mágico, né? E o Fluminense tem muitos méritos nessa vitória, nessa conquista da vaga. Eu escuto muito se falar por aí quando um time muito inferior ganha de alguém muito superior, retrancado lá atrás. Aconteceu isso, o Botafogo e PSG, o Botafogo ganhou, mas ficou muito lá atrás. E aí quando acontece isso, eu vejo muita gente falando que o time jogou covardemente, e coisa e tal. Cara, eu não tenho problema nenhum de ganhar assim, tá? Não tenho problema nenhum em ganhar assim. Eu só acho que jogando assim, você corre mais riscos do que jogando... Eu não digo de peito aberto, eu não digo agredindo, mas eu digo jogando, tentando achar uma forma de jogar e não só assim. Eu acho que você está mais propenso a perder o jogo dessa forma do que a ganhar. Mas acontece, às vezes, você ganhar. Só que eu não tenho problema nenhum o time jogar assim. Mas não foi o caso do Fluminense ontem. O Fluminense, é lógico que tem um time inferior à Inter de Milão. O orçamento da Inter de Milão é muito superior, é um gigante europeu. Não tem nem como comparar. Mas o Renato mesmo fala isso. Dentro de campo é outra parada, são 11 contra 11. Porque futebol é assim, né? E o Fluminense, o Renato foi muito inteligente quando ele espelhou o time, a formação da Inter. Ele optou em não se acovardar, porque com certeza ele correria bem mais riscos. Ele montou um time obviamente mais defensivo, mas não covarde. Não deixou de agredir, não deixou de atacar. Ele bota 3 zagueiros e 3 volantes. Deixa o time mais defensivo, aumenta a estatura da equipe, principalmente para as bolas aéreas defensivas. Bota Bernal, bota o Ignacio. E os dois jogaram para um caralho, inclusive. É lógico que a gente corre risco, cara. A gente não tinha jogado ainda com essa formação, é lógico que corre risco de dar merda. Mas chega num momento do campeonato que você tem que correr risco. E graças a Deus deu certo, né? E sim, lógico, porque deu sorte que a bola do Cano, o cruzamento do Arias bateu no pé do jogador, o goleiro não saiu. Demos sorte. Porque deu sorte porque tomou 2 bolas na trave. Sim, demos sorte. Mas a sorte anda lado a lado com os competentes, cara. A sorte acompanha os competentes. Sem sorte, meu amigo, você não atravessa nem a rua. Isso desmerece a vitória do Fluminense? Isso desqualifica a vitória do Fluminense? Não. Óbvio que não, cara. Porque a Inter estava desfalcada, isso desqualifica a vitória do Fluminense. A Inter desfalcada ainda era muito favorita. Ainda era muito, muito melhor. Então, cara, não tem argumento para desqualificar a vitória do Fluminense. É lógico que a gente sabia que a gente ia chegar num momento do jogo, na melhor das hipóteses, num momento do jogo, ia tomar um apavoro. Porque o que a gente imagina é que ia ser muita coisa. Uma parte muito grande do jogo. E não foi uma parte muito grande. A gente faz um gol com 2 minutos, é lógico que isso aí... eu não sei se chega a desmontar qualquer esquema tático. Porque você toma um gol no início, lógico que de repente o que você estava propondo você não pode fazer mais, mas você tem tempo para pensar em outras alternativas. Mas a gente fez um gol no início e a gente não encostou a bunda na parede. A gente não se limitou a tentar segurar 1-0. A gente teve chances de fazer gol. A gente, no primeiro tempo, foi melhor do que a Inter. Foi melhor do que a Inter. Na minha forma de ver, tá, gente? A gente poderia ter feito até mais gol. Eles também poderiam ter feito gol, ainda no primeiro tempo. Mas eu acho que a gente foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente passou ali até uns 20 minutos mais ou menos, tendo chance de ampliar. Aquele chute do Arias que o goleiro pegou na pontinha dos dedos, cara. Ali era 2-0.
Teve ainda no primeiro tempo o gol do Ignacio, que foi anulado, mas foi uma baita jogada, né? A linha de passe de cabeça na área dos caras. Foi anulado, estava impedido, estava um pouquinho só impedido, mas foi lindo. Isso mostra que o Fluminense, em momento nenhum, encostou a bunda na parede e esperou o jogo acabar, cara. Mas a gente sabia que em um momento eles iam aumentar o ritmo. E aí a gente tinha que ter frieza, inteligência e competência para matar o jogo num contra-ataque. A gente teve alguns contra-ataques, mas não conseguimos matar. No último, a gente conseguiu. Maravilhoso. E é isso, fechamos o caixão 2-0. Indiscutível, independente da pressão que eles botaram, eles iriam botar pressão de qualquer jeito, porque eles são superiores. Eles têm um time melhor. O favorito era a Inter. Eles sabiam que tinha esse compromisso, eu não digo obrigação de passar, mas essa obrigação de agredir. E a gente se defendeu muito bem. Todo mundo está de parabéns. Para não dizer que foi tudo muito perfeito, eu só não gostei mais uma vez do Lima, que não entrou bem. De resto, eu gostei de todo mundo, cara. Todo mundo se doou pra caralho, todo mundo se dedicou pra caralho. E aí a gente tá indo. Eu ouvi gente falando, antes do campeonato começar, que o Fluminense não passava da primeira fase, ou que se passasse das oitavas nem fudendo. A gente tá nas quartas. E vamos. Cara, eu falei muito isso antes do campeonato começar. Eu falei, ó, a minha perspectiva, se eu sair nas oitavas para uma Inter, por exemplo, que a gente já via o cruzamento possível seria Inter, quer dizer, um dos cruzamentos possíveis seria Inter. Se eu sair para Inter num jogo normal, se não for 5-6-0, cara, eu saio feliz por ter disputado esse Mundial e por ter feito uma campanha honesta e digna. Mas isso não quer dizer que a gente está fadado a ser eliminado. A gente tem jogo, principalmente depois daquele primeiro jogo que a gente fez com o Borussia, que a gente, viu que em jogo muito grande, e eu até achei errado que tinha que ser em todos, mas fazer o quê? Em jogo muito grande a gente se reinventa, a gente se renova. Então, quando acabou a primeira fase que a gente confirmou aí que ia pegar Inter, eu achava que tinha jogo, cara. Ó, tem jogo. A gente pode perder, mas a gente pode ganhar também, tem jogo. Mas a gente sabia que depois da Inter, provavelmente seria o City, cara. E aí eu acho que teria um pouco menos de jogo do que contra a Inter. Mas, cara, o futebol... E hoje a gente tem... Só falando de City, né? Não é uma crítica ao Diniz, que o Diniz também faz parte desse momento que a gente está vivendo hoje, porque com ele a gente ganhou a Libertadores, isso daí a gente não pode ser ingrato nunca. Mas, falando de City, se ele tem aquele jeito dele de querer jogar de qualquer forma, da mesma forma contra qualquer adversário, o Renato já é o contrário, ele estuda o adversário e monta uma estratégia para aquele jogo. Hoje eu acho errado o que o Diniz fez. Mas até na época que a gente perdeu aquele jogo, eu achava que, cara, era isso mesmo, porque ele joga assim, o DNA do Fluminense é esse. E deu errado como poderia ter dado certo. Mas hoje eu vejo que não. Hoje não é hoje exatamente, mas há algum tempo eu já vejo que não ia dar certo daquele jeito. O Fluminense tinha que preparar um esquema especial para aquele jogo. E eu mudei de opinião. Não por causa do que o Renato fez agora contra a Inter, não, mas mudei de opinião. Eu acho que o Diniz tinha que rever a sua forma de pensar sobre isso. Mas enfim. E aí, provável seria o City, que seria bem mais difícil, mas, cara, estamos aí, vamos lá. Contanto que não tome 4-5-6-0, cair pro City é cair de cabeça erguida. O Flamengo caiu de 4 pro Bayern, mas caiu de cabeça erguida, porque fez 2 gols. Eu não acho que foi vexame o que o Flamengo fez, não, cara. Acho que foi um resultado normal para um jogo desse tamanho, tá? Inclusive o Botafogo também, Palmeiras, resultado muito normal para um jogo desse tamanho. Então, assim, se for para ser eliminado num jogo normal, cara, o que a gente fez até aqui, isso vale mesmo não sendo City, tá? O que a gente fez até aqui é digno de orgulho, sim, cara.
Na minha opinião, é digno de orgulho. E aí acaba que o Al Hilal ganha do City, mete 4 no City. Um jogo doido, né? Foi 4-3, meteu 4, não foi 4-3, mas é um jogo doido. E aí nosso adversário nas quartas finais é o Al Hilal. E assim, eu já adianto logo que na minha visão o Fluminense não é favorito. Se for botar por investimento, é o Al Hilal. Se for botar por camisa, por importância a nível internacional, enfim, é o Fluminense. Então, acho bem equilibrado, 0 favorito. 0 favorito. Não acho que vai ser vexame cair para o Al Hilal, não. Porque a gente vem de uma eliminação, de eliminar a Inter de Milão, mas os caras vieram de eliminar o Manchester City. Então, não sendo um negócio surreal, absurdo, goleado, humilhante, não vou achar vexame se o Fluminense cair nas quartas de finais para o Al Hilal. Porém, eu vejo, obviamente, acho que todo tricolor vê isso, uma possibilidade maior contra o Al Hilal, obviamente, do que veria contra o City. Então, assim, a gente está aqui na nossa, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso papel, vamos nos dedicar e vamos ver até onde a gente vai. Já pararam para pensar que se a gente bate o Al Hilal, que não é nada de anormal isso acontecer, como vice-versa também não é nada de anormal, se a gente bate o Al Hilal, a gente já cai nas semifinais da Copa do Mundo. A gente já vai estar entre os 4 melhores times do mundo. E já pararam para pensar que pode ser, quem sabe, por que não, uma semifinal Fluminense-Palmeiras. Já pararam para pensar? E o Palmeiras, não, vai ser igualmente difícil se for contra o Palmeiras. Igualmente difícil. O Palmeiras é muito grande também. Tem um investimento bem maior do que o nosso. Tem um time melhor do que o nosso. Mas Palmeiras a gente apanha e bate toda hora aqui no Brasil. A gente acabou de ganhar 2 vezes dele no ano passado. E aí? Já pensou, gente? Então assim, eu não faço prognósticos, eu não fico, faltam 2 jogos, faltam 3 jogos. Não, pra mim falta sempre só um. Eu falei isso naquela campanha de 23 da Libertadores. Não, falta 2 jogos pro título, não, falta um só. No próximo, a gente renova. Porque esse negócio de faltam 3, aí cai no primeiro, porra, não falta mais nada, caiu. Vamos deixar acontecer. Vamos deixar acontecer. Tem muito jogo contra o Al Hilal, tem jogo pra caralho. Agora, o Fluminense não pode de forma alguma pensar nem um pouco diferente do que pensou contra a Borussia e principalmente contra a Inter. Tem que manter o foco o tempo todo. Eu acredito que eles vão manter esse foco, porque eles sabem que o Al Hilal é um time de investimento pesado. É um time muito bom, eles sabem disso. Então eu acredito que os jogadores vão entrar concentrados, vão entrar focados, pilhados. E acredito sim numa vitória. E acho que se perder não é vergonha, não é vexame, a não ser que seja uma goleada. E vamos acreditar, a gente está aqui para acreditar, cara. A gente está aqui para acreditar. O mais difícil a gente fez. Sabe o que foi o mais difícil? Sair lá da 3ª divisão e resgatar a nossa dignidade. Isso foi o mais difícil. E a gente fez. Agora vamos botar nossa camisa, vamos vestir nossas cores e vamos jogar bola. O time todo está de parabéns. Eu ia falar um por um aqui, mas vou me alongar muito. Todo mundo está de parabéns. O Ignacio fez uma puta partida. O Bernal fez uma puta partida. O Ares, de novo, uma puta partida. O Cano já vem, né, ele chega muito mal, não fisicamente, mas sem ritmo nenhum. E aí depois já começa a melhorar um pouco, mete bola na trave no último jogo e agora faz gol. E é isso que a gente quer ver dele. Fábio, o que falar do Fábio, né, cara? Porra, é sacanagem o Fábio, né? Não tem mais o que falar dele. Todo jogo eu falo dele, cara. Mais uma vez ele salva o Fluminense de levar gol de forma importante. O cara é bom, é maravilhoso. Ele já é de longe o maior goleiro que eu vi com a camisa do Fluminense. Até então tinha sido o Cavalieri em 2012, que também foi um monstro. Mas o Fábio já superou. Ele já tá, na minha opinião, já tá na prateleira de cima ali dos maiores goleiros da história do Fluminense. Nosso próximo compromisso, Fluminense e Al Hilal,
da Arábia Saudita, na sexta-feira, 4 horas da tarde, horário que é bem difícil, né, cara? Mas fazer o quê? E, gente, vamos lá. Vamos lá. Muita gente não esperava da gente estar aqui onde a gente está agora. E muita gente não espera que a gente vá adiante. E vamos seguir, vamos continuar. Tá? A imprensa, parte da imprensa está botando uma pressão extra, tá fazendo uns elogios extra ao Fluminense para botar essa pressão em cima dele. Já vai querer jogar o Fluminense como favorito para, se perder, virar vexame. Não caiam nessa não, tá? E a outra parte está desmerecendo, né? Porque a Inter não é mais a vice-campeã europeia. Realmente não é, o Fluminense não é mais o campeão da América. E tá aí. Então tem muita gente desmerecendo. Eu vi amigos flamenguistas falando que o Lautaro tá pesado, parece comer uma feijoada. Até antes do jogo ele era foda. Ele era destruir o Fluminense. Ontem não fez gol, comeu feijoada. O Thuram lá é uma merda, é horroroso. Todo mundo agora é ruim, né? Lógico. O Ener Valencia também é ruim, né? Ele perdeu, o Fluminense só foi para a final da Libertadores porque o Ener Valencia perdeu aqueles gols, porque ele é ruim. O Fluminense só ganhou a Libertadores porque pegou o pior Boca da história. Só por isso. E assim a gente continua. Eu não me importo nem um pouco do que a imprensa, como a imprensa enxerga o Fluminense, como a imprensa vê o Fluminense, como os rivais. Cara, eu não me importo. Tem gente que se incomoda porque o Fluminense não participou da chamada da televisão no Mundial. Cara, eu caguei pra isso. Cara, olha só. Eu sei quem eu sou. Eu sei o tamanho que eu tenho. Eu não preciso ficar gritando que eu sou grande também. Eu também sou grande, eu também tô aí. Eu não preciso. Eu sei muito bem quem eu sou. Gente, olha só. O futebol aqui no Rio de Janeiro só existe por causa de mim. Porque se não fosse por causa de mim, os outros iam estar remando até hoje. A maior seleção de futebol do mundo, maior campeã do mundo, nasceu na minha casa. Então, eu sei muito bem o meu tamanho. É lógico que a imprensa deveria, talvez, valorizar mais o Fluminense como o gigante que é, mas eu não me importo em nada que ela não faça, porque eu sei o meu tamanho. Em 2009, eles foram loucos pra gente cair pra segunda divisão. Ano passado também. Ficaram loucos pra gente cair. Todo mundo cravava com água na boca que a gente ia cair. Não é só cravar por opinião, não. Na minha opinião, o Fluminense, porra. Não, não é não. É cravar com vontade. Ih, Fluminense já era. Mas eu sei o meu tamanho. O clube mais importante do Rio de Janeiro é o Fluminense. Um dos mais importantes, se não o mais importante do Brasil é o Fluminense. Então eu não preciso da afirmação, da validação de televisão ou de canais que se dizem isentos. Não preciso. A única coisa que eu faço questão é que o meu torcedor conheça a sua história. Para que se enxergue grande, enorme, gigante do jeito que é. Eu volto no pós-jogo contra o Al Hilal, se Deus quiser, de classificação. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Estamos na briga. Estamos entre os 8 melhores times do mundo. E ontem acho que todos, ou a grande maioria dos tricolores, assim como eu, se emocionaram. Porque o Fluminense fez por onde a gente se emocionar. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu.